Fala pessoal, tudo bem? Lucas falando aqui. E hoje a gente está chegando para mais um vídeo, para mais uma aula à distância desse período de quarentena, desse período de pandemia. Espero que todos vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando e que em breve a gente possa se encontrar de forma presencial na nossa sala de aula. Mas, enquanto isso não acontece, a gente continua aqui, a gente prossegue nas nossas aulas à distância. E como vocês já bem puderam ver, no vídeo de hoje de Sociologia, a gente vai falar sobre a dinâmica da intolerância. Só para a gente retomar aqui rapidamente, nas nossas últimas aulas, a gente trabalhou com alguns pensadores, com alguns sociólogos brasileiros. A gente falou do Roberto da Mata, falamos do Sérgio Buarque de Holanda, do Caio Prado Júnior e do Darcy Ribeiro. Hoje a gente sai um pouquinho desses pensadores e aí a gente vai falar sobre a dinâmica da intolerância. Isso não significa que a gente vai parar de falar de Brasil. E não vai pelo simples fato de que essa aula foi pensada a partir de uma reportagem que eu assisti e que li na internet sobre um caso de intolerância religiosa que aconteceu aqui mesmo no Brasil, mais especificamente em São Paulo. A gente vai começar nossa aula lendo essa reportagem, beleza? Então vamos lá. A reportagem fala o seguinte: mãe perde guarda da filha adolescente após denúncia de maus tratos em ritual do candomblé. Medida da Justiça em Araçatuba é provisória. Decisão saiu em agosto, após boletim de ocorrência ser registrado no fim de julho. Mãe e adolescente negaram violência ou maus tratos. Uma mãe perdeu a guarda da filha na justiça depois de a adolescente de 12 anos passar por um ritual de iniciação no candomblé, em Araçatuba, São Paulo. O caso aconteceu no dia 23 de julho, quando foi registrado um boletim de ocorrência por maus tratos de que a menor teria sido vítima. A decisão saiu nesta segunda-feira, 3. A decisão da Justiça foi tomada depois do Ministério Público acatar a denúncia da avó da menina. A mãe e a adolescente negam que houve violência. Agora, a guarda provisória ficará com a avó. Segundo a polícia, um boletim de ocorrência por lesão corporal foi registrado no dia 23 de julho. No registro, os policiais militares disseram que foram acionados para atender denúncias sobre maus tratos e possível abuso sexual, que estaria ocorrendo em terreiros de candomblé. Os policiais, então, encontraram a adolescente com a responsável pelo local. Indagada, a garota informou que estava em tratamento espiritual e que não sofria maus tratos. Além disso, a equipe conversou com a responsável pelo terreiro, que alegou que a adolescente estava passando por um tratamento espiritual. Com isso, ela teria que ficar em confinamento. Porém, alegou que a menina não sofreu violência. Ainda de acordo com o relato dos policiais, a mãe da adolescente esteve no local e informou que tinha total conhecimento do tratamento espiritual e que sua filha não sofria qualquer tipo de abuso. Os policiais informaram que a adolescente trajava roupas brancas que remetem à religião, aparentava tranquilidade e não apresentava hematoma ou lesão aparente, porém estava com os cabelos raspados. Questionada sobre isso, a garota teria afirmado que rasparam os cabelos durante o tratamento espiritual. A vítima, então, passou por perícia no Instituto Médico Legal, IML, para a constatação do corte de cabelo, o que o delegado de plantão entendeu como uma forma de lesão corporal. A fonte é o site G1 do Grupo Globo e foi acessada por mim, a reportagem, no dia 11 de setembro de 2020. Então, quem quiser ter acesso à reportagem, que aqui está completa, mas através do site deles, é só procurar através da manchete da reportagem. E aí, essa reportagem, essa notícia, me chamou a atenção por conta de uma situação bem clara e bem grave de intolerância religiosa.
Mas aí você talvez deve estar se perguntando, o que é intolerância? Então vamos lá, que a gente vai pegar o dicionário, mais especificamente o Michaelis, para explicar o que é intolerância. Segundo o dicionário, intolerância pode ter 3 significados. O primeiro, qualidade de intolerante, falta de qualidade de intolerante, perdão, tá? E aí quando a gente está falando aqui qualidade de intolerante, não significa que a gente esteja falando sobre uma qualidade efetiva, um ponto positivo efetivo, mas a gente está colocando sobre uma característica, beleza? Então, o primeiro significado é esse. Segundo, falta de tolerância, rigidez. E o terceiro é intransigência contra pessoas que têm opiniões, atitudes, ideologia, crenças religiosas diferentes da maioria. E é justamente esse terceiro significado que a gente vai utilizar para a nossa aula de hoje. Porque ele está colocando bem claro, intransigência contra quem tem opinião, atitude, ideologia, crenças diferentes da maioria. Sendo que, quando a gente coloca esse diferentes da maioria, eu não estou querendo dizer, nem o dicionário está querendo dizer, que é uma maioria quantitativa, ou seja, na quantidade da sociedade, da parte da sociedade, na maior parte da sociedade. Não é isso. A gente está querendo colocar, a gente não, o dicionário está querendo colocar sobre uma maioria política, ou seja, quem é a detentora do capital, do poder de controle das estruturas sociais. Então é justamente esta ideia que o dicionário está querendo, que o dicionário está tentando trabalhar com a gente. Beleza? Então essa maioria é quem detém o controle, quem transforma, quem modifica as estruturas de poder da sociedade. Então não é uma maioria quantitativa, mas é uma maioria política. E é uma maioria política que determina os padrões que a sociedade deve portar, que a sociedade deve possuir. Então, é uma maioria política que vai criar um padrão de comportamento e esse padrão de comportamento ele tem que ser seguido pela sociedade como um todo. Porque ele só vai aceitar um desvio limitado em relação a esse padrão. Então, se você se comporta de maneira diferente deste padrão, você tem que se comportar de forma diferente, mas de forma um tanto limitada. Porque se você ultrapassa esse limite, você passa a ser excluído da sociedade. Você passa a ser mal visto. Eu vou pegar um exemplo aqui muito claro para a gente ter uma noção. Olha só a imagem que eu peguei aí. A imagem de um estádio de futebol na Espanha, porque a gente consegue observar aqui as bandeiras da Espanha. E aí por que eu peguei logo a imagem de um estádio de futebol? Eu, Lucas, me amarro em futebol. Gosto muito de futebol mesmo. Assisto, se estiver passando na TV, assisto. Porém, eu entendo que isso não é o fato de eu gostar ou não, ser cego ou não para esta questão. Isso aqui eu gosto e eu consigo enxergar que isso acontece dentro do futebol, tá bom, gente? Eu enxergo e eu consigo observar que o futebol ainda é um ambiente, ainda é um espaço muito, muito, muito preconceituoso, muito machista. Ainda hoje a gente vê, ainda hoje a gente tem a ideia muito forte de que o futebol é um espaço, é um esporte para homens. E aí, além do mais, para homens heterossexuais. Pessoas homossexuais e mulheres não são ainda muito bem vistas. Não são muito bem vistos como um todo. Tá? Então a gente consegue observar isso dentro do futebol. Porque o futebol ele tem o seu padrão dentro da sociedade. Então lá no início era um esporte exclusivo para homens. E aí isso se sustentou dentro da sociedade. Repara que qualquer jogador
ele tem, né, o seu padrão de comportamento muito claro também, que tem que ser aquele cara geralmente mais brancudão, essas coisas como um todo. Né? Existem diversos tabus dentro do futebol. Então a gente vê que a sociedade coloca o seu padrão de comportamento em várias partes, em várias características. Por exemplo, né, a gente vai observar que desde pequeno se coloca que menina não pode jogar futebol, porque é coisa de menino. Então a gente nota justamente essas questões. Então a gente tem que ter esta noção na nossa cabeça de que a nossa sociedade ela é extremamente marcada pela existência de padrões e esses padrões eles tentam controlar a sociedade como um todo e você não pode se desviar desses padrões. Tranquilo até aqui? Vamos prosseguindo. E aí, para a gente continuar com essa ideia de intolerância, desses padrões de comportamento, vamos voltar aqui rapidinho para a reportagem. Olha só qual é a manchete que eu coloquei de novo aqui. Mãe perde guarda da filha adolescente após denúncia de maus tratos em ritual de candomblé. Então, a denúncia que motivou a perda da guarda pela mãe, que inclusive já recuperou a guarda da criança, isso é importante a gente colocar aqui, é uma denúncia de maus tratos. Tá? Maus tratos. Então, olha só, maus tratos. Segundo a denúncia, havia uma clara situação de lesão corporal e abuso sexual. Então, os maus tratos estavam relacionados a isso. Sendo que, quando a polícia chegou, o cenário encontrado foi de um tratamento espiritual e do cabelo raspado da criança, da adolescente, sendo que o cabelo raspado faz parte do rito, ou vamos colocar assim, do ritual religioso, que eu não posso dizer, eu não sei definir para vocês qual porquê se raspa o cabelo dentro desse ritual. Eu tenho a minha religião e particularmente eu não conheço como é o processo da religião do candomblé que a reportagem trata. Então não consigo definir a vocês por qual motivo se raspa o cabelo dentro desse tratamento espiritual, porque eu professo outra religião. E aí o que a gente está vendo então? Que havia uma denúncia de lesão corporal e abuso sexual. E o cenário encontrado foi um cenário totalmente diferente, marcado por um tratamento espiritual e um cabelo raspado, porque fazia parte do ritual, porque fazia parte do tratamento espiritual, que é uma característica da religião. E a mãe estava ciente de tudo aquilo que aconteceu. O boletim de ocorrência ele foi à frente, né, seguiu todos os trâmites e, no fim das contas, pelo menos de forma provisória, a mãe perdeu a guarda da filha por conta desse tratamento espiritual que estava acontecendo. Quando a gente vê um caso desses acontecendo, automaticamente o que a gente vai imaginar é que essa mãe perdeu a guarda da filha por conta de uma situação de intolerância religiosa. Sim, intolerância religiosa, porque se tratou um ritual religioso de uma religião, de uma das maiores religiões do Brasil, né, que existem no Brasil, porque tem um grupo muito forte de várias religiões no Brasil, se tratou um ritual religioso como um processo, como uma situação de maus tratos, tá? Como uma situação de lesão corporal. Então, até hoje, né, eu li algumas outras reportagens, a própria Justiça, o próprio Ministério Público está tratando esta situação como um caso de intolerância religiosa. Mas intolerância religiosa no Brasil, isso é possível? Isso é possível. E por que é possível? É isso que eu vou explicar a vocês. Vamos lá. Na sociedade moderna, toda vez que a gente vai pensar na sociedade moderna, ou seja, a sociedade na qual a gente está inserido, a gente tem que entender que o escopo da cidadania, ou seja, que a ideia da cidadania, ela é extremamente ampliada. Hoje ela está baseada em uma larga escala mesmo. Se a gente parar para pensar a ideia de cidadania hoje com a ideia de cidadania de 1500, vamos pensar dessa maneira,
é muito mais ampla, é muito bem ampliada efetivamente, vamos colocar assim. E aí, quando a gente fala em cidadania, automaticamente a gente tem que entender que existe dentro desse processo liberdade, autonomia, tá? Então, toda e qualquer ideia de cidadania pressupõe a existência de liberdade. Liberdade de quê? De expressão, política, de orientação sexual, religiosa, entre outros, tá? Então, cidadania envolve liberdade em todas essas questões. Ou seja, cada indivíduo, cada cidadão tem liberdade para tomar as suas próprias decisões em um âmbito público, em um âmbito social. Obviamente, suas decisões não podem interferir diretamente na vida dos outros, tá? Então, desde que a sua decisão interfira na vida do outro, aí entra numa outra questão. Mas todo indivíduo pode tomar as suas próprias decisões, pode ter as suas próprias ideias, ele pode guiar a sua vida de acordo com as leis da sociedade. E isso tudo está garantido, galera, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o Brasil assinou com a criação da ONU, e também está garantida pela Constituição de 1988, a última Constituição, e é a Constituição vigente do Brasil até hoje, beleza? E aí, por que a gente tem essa ideia? Porque dentro de uma sociedade tem que se garantir, tem que se pressupor a existência da liberdade. Pelo simples fato de que todo e qualquer Estado-nação, que por exemplo é o Brasil, tá, tem uma nação. O que é uma nação, gente? Tá? Vou pensar aqui de novo para o futebol. Vamos trazer aqui rapidamente para o futebol. Quando a gente fala da torcida do Flamengo, geralmente a gente coloca que a torcida do Flamengo é a nação rubro-negra. Será que é errado dizer que a torcida do Flamengo é a nação rubro-negra? Já explico para vocês que não é, tá? Dizer que a torcida do Flamengo é uma nação está correto. E por quê? Toda vez que a gente vai falar de uma nação, gente, a gente tem que entender que o conceito de nação envolve um grupo de pessoas que está ligado por laços históricos culturais, que está ligado por tradições, por características em comum. Então, se a gente parar para pensar na torcida do Flamengo, que tem cerca de 40 milhões de torcedores, a gente vai ver que, independente das diferenças sociais, todos têm as mesmas características e os mesmos objetivos. Quais são as mesmas características? Torcer pelo Flamengo. E quais são os mesmos objetivos? Fazer com que o Flamengo vença tudo. É justamente essa ideia. Então existe a nação. Quando a gente fala no Brasil, existe a nação brasileira, né? E aí, dentro dessa nação brasileira, a gente tem traços, tem características em comum. Por exemplo, o idioma. Todos nós, brasileiros, falamos português. E dentro das mais variadas diferenças, nós nos consideramos brasileiros, independente do lugar no qual nós possamos estar. E aí, beleza, falamos de nação brasileira. Dentro da nação brasileira, existem diversos grupos sociais, existem diversos grupos. Tá? Existem os sulistas, existem os nortistas, os nordestinos, os centristas, a galera do Sudeste, que é a gente. Então a gente começa a observar que dentro da nação existem os mais variados grupos. E aí a gente não consegue definir todos os grupos sociais que existem. No entanto, o que a gente vai observar? Que dentro desses mais variados grupos, existem os grupos dominantes. E aí esses grupos dominantes, como eu já tinha falado para vocês lá um pouquinho antes, necessariamente não é um grupo de uma maioria quantitativa, mas é uma maioria política que controla as estruturas de poder no Brasil, que controla as estruturas de poder na sociedade brasileira. Mas qual seria esse grupo? Talvez seja algo que você possa estar imaginando aí. Vamos pensar qual grupo seria então. Vamos lá. Primeiro, tá? Classe dominante. Essa classe dominante brasileira, ela criou um padrão de comportamento aceitável.
tá? E aí aceitável entre aspas, beleza? E aí, qual seria esse padrão de comportamento aceitável? Vamos pensar então, porque para a gente entender qual é esse padrão, a gente tem que voltar na história do Brasil, a gente tem que voltar na história da América, tá? Quem colonizou o Brasil? Quem colonizou a América? Foram os europeus. E aí, assim que os europeus chegaram aqui, o que a gente vai ver? Que de primeira já ocorreu, já aconteceu um embate entre portugueses e os nativos, entre os indígenas. Porque os portugueses, eles entendiam que o seu padrão social, que o seu padrão de comportamento era superior, era um padrão tido como civilizado em comparação ao comportamento indígena, em comparação ao comportamento dos nativos. Então, a primeira coisa que a gente começa a observar é justamente essa ideia, é justamente esta questão. Beleza, galera? E aí, o que a gente vai ver então? Que essa ideia de que existia um padrão de comportamento aceitável, um padrão de comportamento civilizado, foi marcado pela ideia que vocês estão vendo aí do etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É quando eu faço uma análise da cultura do outro baseado na minha cultura. Então eu olho a cultura do outro com os olhos da minha cultura. E aí eu sempre vou entender que a minha cultura é tida como normal, é tida como padrão de comportamento aceitável. Qualquer coisa diferente da dela, eu devo eliminar ou eu devo transformar para fazer com que se aproxime o mais próximo de mim, né? Trazer muito perto do que é meu e do que eu considero como normal, do que eu considero como aceitável, beleza? Então a gente consegue observar justamente estas questões, tá? Então, desde o início da colonização, a gente viu que os europeus impuseram o seu padrão de comportamento, o seu padrão de organização da sociedade em relação aos nativos aqui. E aí, ao longo de toda a colonização, a gente viu que isso permaneceu, perdurou e perdura até hoje. Então, a gente nota que ainda hoje o padrão de comportamento aceitável é um padrão marcado por características europeias, um padrão marcado por características, vamos colocar assim, brancas, tá? Caucasianas. Vamos pensar desta forma. Tranquilo até aqui? E aí o que a gente nota então? Durante todo o processo de colonização, se construiu ao longo do tempo a ideia do povo brasileiro, tal qual a gente falou em uma das aulas anteriores, em relação ao pensamento do Darcy Ribeiro, que o Brasil é um país miscigenado e que dentro dessa miscigenação houve uma participação, houve uma contribuição, vamos colocar assim, dos mais variados grupos sociais, dos indígenas, dos africanos, dos portugueses, e essa relação nunca foi amistosa, mas que há uma contribuição. Sendo que quem tem o controle, quem controla as estruturas de poder da sociedade, essa parcela da sociedade, essa é um grupo social que é originário, que é descendente dos portugueses. Então, desde lá do início da colonização, a gente vê que quem controla são os grandes latifundiários, vamos colocar assim. Esses grandes latifundiários são marcados por serem de origem europeia, por serem de origem caucasiana. Então, desde o início, a gente vai observar que, na realidade prática da sociedade brasileira, a gente vê que há uma discrepância muito forte. Por quê? Essa parcela da sociedade, ela que controla o poder, ela é uma minoria quantitativa. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai observar que ela é uma maioria política. Então, a gente vê algo que é inversamente proporcional. Por quê? A minoria quantitativa é a maioria política. E a maioria quantitativa é a minoria política. Então, a gente vai observar justamente essas questões. E aí é justamente essa minoria quantitativa mais maioria política
que está determinando desde o início do Brasil o padrão da sociedade brasileira, marcado pela existência de um comportamento europeizado e que, obviamente, quando a gente vai trazer para o campo religioso, a gente nota que ainda é muito forte no Brasil a predominância, um poder, vamos colocar desta maneira, né, do cristianismo como um todo. Porque os europeus, quando vieram para cá, trouxeram a Companhia de Jesus, e aí tinha como objetivo catequizar toda a região. Então a gente vai observar que ainda no Brasil existe uma força muito grande de um padrão de comportamento europeizado, que se adaptou a uma realidade do Brasil, mas ainda é muito ligado a esse padrão de comportamento europeizado, e que tem no campo religioso com muita força a predominância do cristianismo, que aí vai se dividir em suas várias vertentes, né? No catolicismo, nas religiões neopentecostais, nas religiões tidas como protestantes. E aí, quando eu digo protestante, gente, é porque eu estou pegando como base as reformas religiosas que aconteceram no século XVI para o século XVII. Beleza? Então, a gente ainda vê uma predominância muito forte do cristianismo no Brasil, mesmo através do fato de que o Brasil não é um país mais oficialmente católico, tá? Lembrando que entre os anos de 1824 e 1891, o Brasil era um país oficialmente católico. Hoje, o Brasil é um país oficialmente laico, ou seja, não tem uma religião oficial. E aí, se não tem uma religião oficial, a Constituição garante a plena e total liberdade de crença para todos os seus cidadãos, para todos os brasileiros. Então, aqui, qualquer indivíduo pode professar a sua fé, tá? Tem liberdade para isso, pelo menos no campo teórico. Por quê? No campo prático, a gente vai observar que nem sempre isso funciona muito bem. E por que nem sempre isso funciona muito bem? Porque a gente vai observar que o Brasil ainda é um país marcado por uma questão racial muito forte, né? Por uma falta de liberdade ao que a gente entende como as minorias políticas. E aí, isso a gente viu muito bem quando a gente falou sobre a questão racial. Se você não lembra, eu recomendo que você vá lá assistir a nossa aula sobre a questão racial no Brasil, que a gente trabalhou alguns temas. E aí, quando a gente fala de questão racial, automaticamente a gente tem que entender que essa questão racial ela ainda impacta no cenário religioso do Brasil. No cenário no qual as religiões de matrizes afro-brasileiras, e aí o candomblé, a umbanda, essas religiões como um todo, ainda são religiões que são marcadas por um forte preconceito, por uma forte questão racial. Não à toa, a gente costuma ver que essas religiões elas são tratadas de forma pejorativa em relação à macumba. Então, geralmente, quando as pessoas querem falar de um candomblé, da umbanda, elas utilizam o termo macumba de forma pejorativa. E por que isso acontece? Porque ainda na nossa sociedade há uma predominância, há uma força muito grande do cristianismo. E aí o que a gente vai notar? Se a gente fizer um censo religioso, e isso tem no Brasil, tá? Existe um censo religioso, recomendo, né, indico vocês a pesquisarem sobre, a gente vai notar que no Brasil a maior parcela da sociedade ela é cristã, tá? A maior parcela é cristã. E aí existem outras religiões, e dentro dessas outras religiões são as religiões afro-brasileiras, matrizes afro-brasileiras. Então, por mais que elas sejam minoria, elas ainda têm os seus direitos garantidos e os seus direitos estabelecidos pela Constituição, estabelecido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí o que a gente nota, então? Que toda aquela questão racial que existe no Brasil, ela interfere diretamente aqui. Não à toa a gente vai observar que há diversos casos, se a gente jogar na internet,
de intolerância religiosa. E quando a gente fala de intolerância religiosa, podem observar que são quase sempre, quase 100% dos casos contra as religiões afro-brasileiras, de ataque a terreiros ou de investigações como essas de maus tratos. Eu acredito, por exemplo, que o ritual que a gente falou a reportagem, no caso, que a gente falou inicialmente ali, era uma reportagem que estava tratando de um ritual que pode ser algo semelhante ao batismo na religião católica, por exemplo. Quando a gente é criança e se os pais forem católicos, eles vão lá e batizam seus filhos. Né? Então, pode ser algo semelhante a isso. E aí, o que a gente vai observar? Que o batismo na religião católica ele é aceito porque faz parte do padrão de comportamento da sociedade, e aí este ritual religioso sofreu uma denúncia por parte da mãe, por parte da avó, perdão. Então a gente vai observar que no Brasil existe ainda uma forte intolerância religiosa, infelizmente. Então isso é uma característica do Brasil. Porque a gente é uma sociedade ainda marcada por uma forte desigualdade, por uma forte diferenciação social. E aí a gente tem que começar a pensar como a gente pode resolver essas questões, como a gente pode solucionar isso. É uma questão que a gente tem que ter noção. E aí eu deixo duas perguntas para vocês. Primeiro, a promulgação de uma lei seria a solução para resolver os problemas? Então, fazer uma lei já resolveria os problemas de intolerância religiosa? Fica a dica para vocês pensarem. E segundo, tolerar é a solução? Ou seja, só eu de tolerar uma outra religião seria a solução para resolver o problema? Essa é outra pergunta que eu deixo para vocês. Mas essa segunda pergunta, eu vou deixar uma outra questão. Porque vamos parar para pensar o seguinte: se eu tenho que tolerar algo, é algo que eu não aceito jamais, mas eu estou tolerando. Então, tolerar é a solução? Eu deixo essas perguntas para vocês responderem e aí a gente discute na nossa próxima aula ao vivo. Beleza, galera? Então, só trouxe alguns pontos para a gente discutir aqui e aí a gente continua essa nossa conversa na nossa aula ao vivo. Valeu? Nos vemos na próxima segunda-feira e até já, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo.